Um, dois, três e começando. Pessoal, boa noite. Quer dizer, boa noite. Boa noite pra mim que estou gravando essa aula para vocês. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio. É o dia onde está programado não só essa aula gravada, né? Na verdade é que está escurecendo bem rápido, mas a gente pode dizer que é até boa tarde, né? Mas aí depende de onde você está assistindo isso, quer dizer, quando você está assistindo isso. Porque uma das coisas que, pelo menos uma das vantagens dessa situação inusitada que a gente está vivendo é você poder assistir sua aula quando você achar que tem tempo, enfim, de alguma forma que você consiga administrar melhor o teu horário, né? Bom, pessoal, só para a gente recapitular, né? Essa aula que eu estou dando hoje para você, que a gente chama de aula gravada, né? Essa aula ela vai municiar juntamente com a lista de exercícios que eu coloquei para vocês lá. Na verdade eu coloquei mais do que uma lista, eu coloquei uma ficha com conteúdo, né, com resumo teórico, vários tipos de exercícios, tem exercício Enem, exercício UERJ com gabarito. Pois bem, esse conjunto de coisas aí, ele vai municiar a nossa próxima live que vai acontecer no dia 28. Então é muito importante que você acompanhe essa aula e logo depois, ou até mesmo de forma paralela, você tente fazer os exercícios lá da ficha, que é a ficha de Química 2, número 2, né? É assim que a gente está numerando, porque teoricamente essa é uma matéria nova e aquelas que são de revisão a gente tem um heavy, né, no final do código da ficha, ok? Então, assim, é com base nessa aula que a gente vai construir a nossa próxima aula da semana que vem e assim por diante, né? Como está funcionando, já a gente voltou ao padrão normal de funcionamento após essas 2 semanas de revisão. Pois bem, eu me lembro que a gente tinha parado na nossa última aula de radioatividade, e a gente está fechando esse assunto radioatividade hoje mesmo, né? Mas que a gente tinha parado aqui nesse exercício, e eu tinha ressaltado, também ressaltei hoje na aula de manhã cedo, a importância da gente identificar que o decaimento de um determinado radioisótopo por partículas beta, quer dizer, por emissão de partículas beta, acaba produzindo, né, transmutando em outro elemento uma casinha à frente na tabela periódica, como está descrito aqui, né, nessa setinha que vai do vermelho para o azul. A gente também tinha falado, pessoal, não sei se vocês lembram, que a gente, quando tem um decaimento alfa, a transmutação, né, ocorre produzindo o elemento 2 unidades para trás na tabela periódica, né? Pois bem, eu tinha parado por aqui, é daqui que a gente vai retomar esse assunto e finalmente fechar esse assunto de radioatividade. Então vamos que vamos. Aqui tem um exercício, só para a gente lembrar, esse exercício aqui ele tem essa resolução todinha aqui. Eu não vou comentar nada sobre esse exercício, se você tiver dúvida, dá uma olhadinha, vê se você entende, se você tiver dúvida sobre esse exercício aqui, que já está com a resolução para você, tá vendo? Você posta lá no fórum, tá legal? Como a gente tem um tempinho curtinho, para a gente otimizar o nosso tempo, então aqui enfim, eu estou finalizando o exercício, ok? Para você. Mas como eu estava falando, de forma a gente otimizar o nosso tempo, eu vou passar direto para o assunto que está faltando, que é aquele assunto que eu falei, que tem, pessoal, uma conexão lá com cinética química, né? Que mede a taxa, a rapidez, né? A taxa de transformação de um determinado processo. E antes da gente falar sobre isso, eu preciso voltar ao conceito de tempo de meia-vida. Esse conceito é muito importante e ele não se restringe somente a fenômenos nucleares, tá? Não sei se vocês sabem, mas medicamentos... o tempo de permanência dos medicamentos dentro do nosso organismo tem como base o tempo de meia-vida desse medicamento. Alguns processos biológicos de reprodução, né, de multiplicação celular, também tem como base esse conceito que é o tempo de meia-vida, né? No caso, para a reprodução é o sentido contrário, porque você não tem uma diminuição e sim um aumento, né? Todos esses processos eles têm algo em comum, que é o que a gente chama de função exponencial. Hoje a gente está vivendo uma situação
onde esse termo função exponencial é muito importante para a gente poder entender como a partir de um determinado ponto o aumento é absurdamente grande, como também a partir de um determinado ponto a diminuição, né, pode ser não tão grande quanto ela era no começo. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, um tempo de meia-vida é o tempo necessário para a diminuição de 50% da população inicial de um determinado radioisótopo. Vamos trazer esse conceito aqui para a gente. Então você tem, por exemplo, aqui, esse montículo aqui de um radioisótopo, onde eu tenho um M0, que é a quantidade inicial desse radioisótopo. Ele vai se decompondo, observe você, pela metade a cada tempo de meia-vida que se passa. Então, assim, no primeiro tempo de meia-vida eu tenho a metade. No segundo tempo de meia-vida eu tenho metade da metade, que é um quarto. Depois, no terceiro tempo de meia-vida, né? Veja que já se passaram 3 tempos de meia-vida. Eu tenho a metade da metade da metade, que é um oitavo, e assim por diante. Observe que nesse processo, pessoal, eu nunca chego a zero. Eu tenho sempre uma tendência a chegar a zero, mas eu não chego. E essa quantidade que eu estou falando para vocês, que aqui está sendo em massa, eu poderia ter em outro tipo, em outro formato de matéria, como por exemplo mol, mol por litro, ou digamos assim, número de partículas, ou percentual, ou até mesmo uma fração, ok? Então, os registros deles vão ser diferentes, dependendo da questão, dependendo do suporte da questão, mas eles trabalham com a mesma lógica, ok? Bom, pessoal, quando a gente está falando de uma diminuição sempre pela metade, num intervalo de tempo fixo, né, para cada um, e é claro que cada radioisótopo vai ter o seu tempo de meia-vida, a gente está falando de um gráfico que tem essa cara aqui, olha que cara bonita, ó. Onde você tem uma repetição dos tempos de meia-vida, os mesmos valores, aqui o valor do tempo de meia-vida é 10, né? E uma diminuição sempre pela metade. 100, metade de 100 é 50, metade de 50 é 25, tá vendo? Metade de 25 é 12,5. E aquilo que eu tinha falado para vocês, esse gráfico ele tende a zero, mas não chega a zero. Tudo bem? Além disso, a gente tem que também associar, né? E aí é muito natural que a gente associe um gráfico a uma tabela. Todo gráfico vai ter uma tabela que caminha junto. Então, nesse caso aqui que a gente tem o gráfico que está aqui na esquerda, a tabela que está aqui no meio e, para ficar bonitinho, um texto que está descrevendo o que está acontecendo. Veja você que ele está associando o que a gente chama de velocidade de desintegração. Velocidade é um termo antigo. O termo atual que a gente utiliza é taxa de desintegração. Em radioatividade, né, nesse assunto que a gente está falando, essa taxa de desintegração está associada ao que a gente chama de atividade do elemento, ok? E isso aí nada mais é do que a velocidade média. E essa velocidade média ela pode ser calculada por uma quantidade de uma determinada substância num intervalo de tempo. Ok, pessoal? Beleza? Vamos partir aqui então para o tempo de meia-vida, que a gente fala que é o mais importante de todos. Por que ele é o mais importante de todos? Porque ele está associado a uma coisa muito legal chamada datação por carbono 14. Vamos falar um pouquinho do carbono 14, rapidinho. O carbono 14 ele é formado na atmosfera através do bombardeamento dos raios cósmicos, né, no nitrogênio, que acabam produzindo carbono 14, isso a gente já viu lá atrás. Pois bem, só que esse carbono 14 ele também é muito instável por causa da relação nêutron-próton que ele tem. Lembra que a gente também falou sobre isso? Pois bem, então ele tem como tendência sofrer decaimento sendo beta emissor. Quando ele emite uma partícula beta, ele acaba se transformando no nitrogênio. Olha que legal, beleza. Os cientistas descobriram que o tempo, né, de meia-vida, ou seja, o tempo que o carbono 14 demora para se transformar em nitrogênio 14, né, o tempo que 50% desse carbono 14 demora para se transformar em nitrogênio 14 é de 5.730 anos, ok? Uma outra coisa que os cientistas descobriram também é que o carbono 14, e a gente também falou sobre isso, né? E esse conceito é muito importante, né, pessoal? Ele é constante
em todos os seres vivos. E essa proporção, ela se dá, esse valor constante, por conta da assimilação do carbono, que acontece o tempo todo nos seres vivos em função da cadeia alimentar. Então, o que a gente tem de carbono 14, ele segue a mesma proporção que existe de carbono 14 na atmosfera, ok? Até o momento onde o indivíduo, né, isso aí não tem, é inexorável, a única certeza da vida, né, galera? Morre. Quando ele morre, ele não ingere mais carbono 14, então ele não repõe essa quantidade de carbono 14, que você não se esqueça, está sofrendo decaimento em nitrogênio 14. Então, você morto vai cada vez mais diminuindo de forma muito lenta, obviamente, né, a quantidade de carbono 14 que você tem no seu corpo. E aí, os cientistas conseguiram, olha que espetacular, eles conseguiram descobrir quanto de carbono 14 um ser vivo apresenta. Eles descobriram que a quantidade de carbono 14 que eu, você, sua mãe, sua irmãzinha, seu petzinho, enfim, o passarinho que está passando lá, enfim, lá no horizonte, ele tem por volta de 10 ppb de carbono 14. É muito pouco, são 10 partes por bilhão. Significa que eu tenho 10 gramas em 10 bilhões de gramas. Já parou para pensar o quanto é ínfimo essa quantidade? Pois bem, mas essa quantidade, quando o ser vivo morre, ela começa a diminuir. E aí, em função dessa diminuição, e a gente sabe o tempo que isso demora para diminuir, você consegue fazer a medição do tempo que esse indivíduo morreu, ou seja, isso que a gente chama de datação por carbono 14. Aqui o que eu estou apresentando para vocês é a equação de decaimento do carbono 14, ele é um beta emissor, né? E aí eu vou fazer um exercício com vocês. Imagina esse aqui, um exercício muito tradicional, muito comum, onde ele fornece um gráfico para você, de forma que você consiga no gráfico identificar o tempo de meia-vida, ok? Observe que você pode pegar esse tempo de meia-vida, ou melhor, identificar esse tempo de meia-vida em vários momentos do gráfico, né? É bom que você utilize um momento que seja, digamos assim, bem claro, né? Eu acho que está bem claro o momento onde você tem uma diminuição da massa, veja você, 12 para 6. Diminuição de massa 12 para 6 significa uma diminuição de 50%. Logo, o tempo que levou para que isso aconteça é o que a gente pode chamar de tempo de meia-vida, ok? Que é esse tempinho aqui, que é de 28 anos. Todo mundo consegue enxergar? Pois bem, aí, se a gente olhar direitinho aqui, ele te dá um outro comando. Olha que interessante aqui. Ele fala assim, partindo-se de uma amostra de 80 gramas desse isótopo, em quanto tempo a massa dessa amostra se reduzirá a 20 gramas? Bom, já é um outro comando, onde ele não envolve diretamente o gráfico, ele só envolve aquela informação que você teve que pescar lá do gráfico, onde ele começa com 80 gramas, ok? 80 gramas, até chegar a 20 gramas, passaram-se quantos tempos de meia-vida? Ora, pessoal, primeiro ele foi para 40 gramas, o primeiro tempo de meia-vida, e depois ele foi, com o segundo tempo de meia-vida, para 20 gramas. Ou seja, para chegar de 80 até 20, tiveram-se que passar 2 tempos de meia-vida. 2 tempos de meia-vida corresponde a 56 anos, logo, letra B, ok? Então, esse tipo de exercício é um exercício muito comum, que vocês vão encontrar bastante, inclusive, lá na nossa ficha, ok? Então, eu acho que essa resolução vai ajudar bastante vocês. Deixa eu continuar aqui rapidinho. Olha alguns tempos de meia-vida aqui nessa tabela, percebe? Observe que o RN, ele tem o menor tempo de meia-vida de todas essa tabela aí. Significa dizer que ele é o mais perigoso, porque a emissão de partículas dele é muito rápida. Eu tenho uma alta taxa, né? Porque lembra que taxa é quantidade por tempo? Se o tempo é muito pequeno, a taxa é muito grande. Olha os conceitos que eu fui lá pescar de cinética química, ok? E aqui a gente está descrevendo que quanto menor o tempo de meia-vida, maior será essa taxa e mais perigoso será esse material, tá certo? Deixa eu falar uma outra coisa para você assim. Lembra que eu falei hoje na live sobre métodos de diagnóstico, de imagem, que tem como base
que tem como base a radioatividade. Eu vou até, na próxima aula, se vocês perguntarem, escolher aí um dos métodos para explicar como é que funciona. Por exemplo, esse que está aqui é cintilografia. Eu posso explicar se vocês quiserem. É só pedir lá no fórum que eu explico como é que funciona, tá bom? Aqui você tem uma foto muito legal sobre um laboratório, né, que está associado à arqueologia para medição, para datação por carbono 14. Aqui na letra B a gente tem, que ninguém pensa, né, assim, como é que então descobriram a idade do planeta Terra? É porque você tem outras datações com outros isótopos, como isótopo de potássio, isótopo de neodímio, de chumbo, enfim, é muito interessante esse assunto também, tá? Confesso para vocês que eu sei muito pouco desse assunto, mas é muito interessante. Aqui a gente tem mais outras aplicações, tá bom? Aplicações com relação à conservação de alimentos, para sondagem de canalizações com o objetivo de investigar se tem algum vazamento. Então, enfim, aqui eu tenho mais um exercício, né, onde você está pedindo na questão para identificar o que está acontecendo quando você faz um decaimento, quando acontece um decaimento do urânio até o chumbo, né? Então esse decaimento aí é um decaimento grande, sucessivo. Então nesse decaimento aqui pela continha que a gente fez, bem parecido com aquele exercício lá que eu deixei para vocês fazerem, ele nesse decaimento acaba emitindo 8 partículas alfa e 6 partículas beta. Pessoal, tenha em mente o seguinte: quando ele emite essa quantidade enorme de partículas, ele não emite de uma vez só não, tá? Ele vai emitindo aos poucos, e aí ele vai produzindo, digamos assim, elementos intermediários. Essa situação a gente chama de série de decaimento, tá legal? Isso aí também é mais uma coisa para você ver. Se você ficou com dúvida, posta lá no fórum, tá bom? Beleza? Bom, aqui um outro exercício partindo do mesmo pressuposto, tá legal? E é isso. Espero que vocês tenham uma boa semana, que vocês tenham uma semana bastante produtiva, né? A gente retomou aí, digamos assim, a nossa velocidade normal, e eu espero que vocês estejam com todo o gás, tá bom? Espero encontrá-los também lá no fórum. Fica com Deus, se cuida, se protege e bons estudos, tá bom, gente? Bye, bye, fica com Deus.